Olá, alunos! Bem-vindos a mais um vídeo, a mais um Mão na Massa. Eu sou o professor Cristiano Bittencourt e me acompanhe nessa questão e nesse estudo de caso, falando um pouquinho sobre endemia e epidemia. Você sabe a diferença entre endemia e epidemia? Me acompanhe aqui no slide. Eu vou ler com vocês essa questão, que foi até de concurso, que diz o seguinte, acompanhe comigo aqui, ó, da Consulplan. Considerando que compreender as diferenças entre epidemia e endemia é essencial para os esforços de controle e prevenção de doenças em diferentes regiões do mundo, relacione adequadamente as colunas a seguir. Então você tem aqui 1 para epidemia, 2 para endemia. Aqui nós temos 4 frases, né? 4 aspectos, e a gente vai colocar aqui 1 para epidemia ou 2 se referir a uma endemia. Eu vou pegar aqui uma canetinha para a gente poder escrever. Então vamos lá, nesse primeiro aqui, ó, geralmente está associada a uma rápida disseminação do agente causador da doença. O que vocês acham? Isso é epidemia ou está associado a uma endemia? Isso, gente, está associado a uma epidemia. Uma epidemia, ela tem essa característica de um aumento rápido dos casos. Né? As autoridades em saúde, elas ficam monitorando a incidência de casos justamente para quando esse número de casos avança e ultrapassam um limite epidêmico, de epidemia, as autoridades começam a ter uma tomada de decisões para tentar controlar esse surto. Então, a epidemia está sempre relacionada a uma rápida disseminação do agente causador da doença. Vamos ler o próximo item aqui. Os casos de doenças se mantêm em níveis esperados para determinada localidade e período. Isso está relacionado ao quê? Epidemia ou endemia? Isso está relacionado à endemia. Uma endemia é o quê? É uma quantidade de casos que permanece constante ao longo do tempo. Ou, claro, constante não no sentido de sempre a mesma quantidade, mas sempre no número esperado de casos, numa faixa esperada de casos. Então, por exemplo, a malária, a gente vai ver daqui a pouco, né, uma doença endêmica em determinadas regiões do Brasil. É esperado encontrar uma certa quantidade de casos ao longo do tempo. Então, é uma endemia. Então, esse segundo item aqui nós temos uma endemia. Vamos ler o outro item aqui, ó. É ilimitada no tempo. É ilimitada no tempo. Ou seja, não tem limitação, ela acontece a todo instante. É uma epidemia ou uma endemia? É uma endemia, número 2. Ou seja, ela não acaba. Uma doença endêmica, ela é constante ao longo do tempo. Ela nunca vai terminar, é esperar, claro, pode ter casos que ela pode ser vencida com alguma campanha, enfim, mas doenças endêmicas são aquelas doenças que se espera que tenham aquele número de casos ao longo do tempo, numa determinada região. Então ela é ilimitada no tempo, ok? E finalmente, pode ser impulsionada pela falta de imunização adequada. O que pode ser aumentado se eu não tiver um programa de vacinação eficiente? Uma epidemia ou uma endemia? A gente viveu isso, né, gente? Na pandemia do Covid-19. Então, isso aqui é uma epidemia. Está se referindo a uma epidemia. Epidemias, se eu não tenho uma imunização adequada, principalmente em doenças infecciosas por vírus, ela pode ser impulsionada, sim, pela falta de imunização. Tá? Então, a gente volta aqui para a nossa canetinha laser. E aqui está a resposta, então, que é 1, 2, 2, 1. A sequência correta da questão. Vamos ver aqui um estudo de caso para a gente poder entender melhor essa questão da endemia e da epidemia. Leiam comigo aqui a descrição do caso. O Brasil é um país onde a ocorrência de certas doenças infecciosas varia significativamente entre diferentes regiões e ao longo do tempo. A malária e a febre amarela são 2 dessas doenças, mas elas exemplificam claramente a diferença entre endemia e epidemia. Vejam comigo. Malária. A malária, ela é uma doença endêmica na região amazônica. O que isso significa? Lá na região amazônica já é esperado encontrar ao longo do ano uma quantidade X de doentes, de casos. Já é esperado. Isso significa que essa doença está constante e habitual
lá nessa região. Então, tem um exemplo aqui de dado que em 2019 foram registrados 158 mil casos de malária no Brasil, com a grande maioria concentrada na região amazônica. Esse número é consistente com os padrões históricos da doença na região, representando uma endemia típica. Ou seja, já é esperado todo ano você encontrar essa faixa de casos ali. Se, por algum acaso, em algum ano, nota-se que essa quantidade de casos sobe num pico, num exponencial, isso pode começar a caracterizar uma epidemia, tá? Mas a malária, ela é considerada endêmica. Olha a diferença da febre amarela. A febre amarela, ela é uma doença que pode ocorrer de forma endêmica em áreas florestais, mas que em certas circunstâncias pode se transformar em uma epidemia. E a gente vivenciou isso, né? No período de dezembro de 2016 a junho de 2018, o Brasil registrou mais de 2 mil casos confirmados de febre amarela, incluindo São Paulo e Rio, que são grandes centros, afastados das grandes florestas, com centenas de mortes. Esse aumento repentino e não usual nos casos, associado à expansão para áreas que normalmente não eram afetadas, configurou uma epidemia. Então você tem a febre amarela endêmica em regiões próximas a florestas e, de repente, esse número de casos começa a aumentar em grandes cidades. E isso alertou as autoridades, e as autoridades tomaram medidas para que a febre amarela não se tornasse uma epidemia de grande escala nas grandes cidades. Tanto que foi feita uma campanha de vacinação nessa época. Ok? Então aqui, espero que você tenha entendido essa diferença entre epidemia e endemia e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.